Está no ar o programa Judiciário em Evidência, canal de comunicação da Justiça do Ceará com a população. Hoje você vai saber como atua o Juizado do Torcedor. Também vai conhecer como funciona o Justiça e Cidadania. Esse projeto permite que estudantes conheçam o Tribunal de Justiça e o Fórum Clóvis Bevilacqua. Além disso, os magistrados vão às escolas proferir palestras sobre diversos assuntos. Fique com a gente, o Judiciário em Evidência começa agora. O projeto Justiça e Cidadania foi criado pelo Tribunal de Justiça do Ceará em setembro de 2011. O objetivo é promover maior proximidade com a população. O projeto é formado por um conjunto de ações. A cartilha Conhecendo o Judiciário traz informações sobre a estrutura e o funcionamento do judiciário cearense, as principais formas de acesso à justiça e as ações desenvolvidas pelo judiciário para assegurar maior celeridade e efetividade. O judiciário na escola consiste em palestras proferidas por juízes. Os magistrados vão às escolas para esclarecer sobre direitos fundamentais, estrutura e outros temas importantes. Tem ainda o Conhecendo o Judiciário e sua História, que promove visitas orientadas ao Tribunal de Justiça e ao Fórum Clóvis Bevilacqua. O projeto é coordenado pela Secretaria Especial de Planejamento e Gestão do Tribunal, em parceria com a Assessoria de Cerimonial. O Justiça e Cidadania está alinhado à Meta 4 de 2011 do Conselho Nacional de Justiça. A meta prevê a implantação de projeto de esclarecimento ao público sobre as funções, atividades e os órgãos do Poder Judiciário. No próximo bloco, você vai saber como é o funcionamento do Juizado do Torcedor. Voltamos já! O Juizado da Infância e da Juventude da capital funciona no Fórum Clóvis Bevilacqua. Os telefones de contato são 3492-9050 e 3492-9080. O Tribunal de Justiça do Ceará disponibiliza desde maio de 2012 o Juizado do Torcedor. Desde maio de 2012 foram realizados 38 plantões no estádio Presidente Vargas. As partidas foram válidas pelo Campeonato Cearense, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, séries B e C. A unidade atende casos ocorridos dentro do estádio e no entorno, num raio de até 5 quilômetros. Os infratores chegam ao juizado por meio do delegado plantonista, que lavra o auto de infração depois que o caso é flagrado pelos policiais militares. Aqui no estúdio eu recebo os juízes José Crentel Ferreira Filho, diretor do Fórum Clóvis Bevilacqua, Maria José Bentes, titular do 4º Juizado Especial Cível e Criminal da capital, e José Maria dos Santos Sales, titular da 30ª Vara Cível de Fortaleza. Os magistrados estiveram à frente do Juizado do Torcedor durante os plantões. Sejam bem-vindos ao Judiciário em Evidência. Juiz Crentel, como é que foi o trabalho para a criação do Juizado Especial? O trabalho iniciou através de um dos projetos da atual administração do Tribunal de Justiça, quando o seu presidente, desembargador José Arizio Lopes da Costa, determinou que eu criasse o Juizado do Torcedor aqui em Fortaleza, para auxiliar na questão da violência dos estádios. E juíza Maria José, que sanções o infrator pode sofrer depois de autuado? Ele pode celebrar uma transação penal. O rito estabelecido para tipificação do Código do Torcedor é o mesmo da Lei 9099/95. É o rito do Juizado Especial. Então, as sanções que ele pode aceitar, prestar serviço gratuito à coletividade, pagar pena pecuniária, isso se ele puder ser beneficiado com isso. É a transação penal, porque há determinados critérios que o impedem de celebrar a transação penal, e aí, nesse caso, ele sai do estádio da praça esportiva denunciado. Pegando esse gancho, juiz José Maria, o que é essa transação penal? Então, a transação penal é um momento onde o autor do fato tem um encontro com o promotor de justiça e ali, naquele momento, o promotor faz uma proposta para essa transação penal. Vamos falar, uma conciliação, uma tentativa de um acordo.
Então o promotor de justiça faz a proposta de uma pena não privativa de liberdade ou uma multa. E o autor do fato, logicamente acompanhado de advogado, e se ele aceitar essa proposta, essa transação é homologada e ele vai cumprir as penas. Como eu falei, não privativa de liberdade ou multa. Juiz Krentel, o juizado do torcedor teve um espaço, né, no estádio Presidente Vargas esse ano, mas ele também vai ter esse espaço no Castelão? E qual vai ser o tamanho se tiver esse espaço? Com certeza. O juizado do torcedor ele vai atuar nas duas principais praças de esportes na nossa capital. O estádio Presidente Vargas e o estádio Plácido Aderaldo Castelo. Em relação ao Castelão, que já está praticamente concluído, nós teremos um espaço lá de aproximadamente 200 metros quadrados com toda uma estrutura para realmente acomodar esse juizado, com salas para o Ministério Público, com sala para a Defensoria, advogado, com sala para o juiz, com sala para os servidores e sala de audiência. Com isso, facilita muito o trabalho da gente. No estádio Presidente Vargas, nós também temos um espaço onde é feito esse trabalho pelos colegas aqui presentes, por outros, onde a Prefeitura, através da administração do estádio PV, nos cedeu e está tendo esse resultado muito bom. Faremos um rápido intervalo e no próximo bloco continuaremos falando sobre o juizado do torcedor. A ouvidoria do Fórum Clóvis Bevilacqua atende das 8 horas da manhã às 6 da noite. Os telefones de contato são 3492-8180, 3488-6970 ou 0800 280 2288. O e-mail é ouvidoriaforum@tjce.jus.br. Estamos de volta com o Judiciário em Evidência. O assunto em debate é o juizado do torcedor. Os nossos entrevistados são os juízes José Krentel Ferreira Filho, diretor do Fórum Clóvis Bevilacqua, e Maria José Bentes e José Maria Salles, que atuaram nos plantões durante os jogos de futebol. Juiz Krentel, qual é a estrutura do juizado? Bom, a estrutura mínima necessária é um juiz, um servidor, um oficial de justiça por conta do Poder Judiciário. Também o Ministério Público designa um promotor de justiça e a Defensoria também designa um defensor público. Mas esses outros órgãos, eles podem designar mais do que um promotor, mais do que um defensor público. No Poder Judiciário é que só um juiz é que atua. No caso presente nosso aqui, a doutora Maria José, o doutor José Maria Salles, eles também levam um conciliador também para ajudar no trabalho importante do juizado do torcedor. Agora há pouco nós havíamos falado sobre a questão da atuação do juizado, tanto no estádio Presidente Vargas, como também no Castelão. Vai haver uma ampliação dessa estrutura para o juizado do torcedor? Por enquanto, ainda não. Nós estamos nesse primeiro momento de implantação. Este ano nós implementamos a partir do dia 2 de maio até o último jogo, agora no final de novembro, e com bastante sucesso. O trabalho que os colegas aqui fizeram é bastante aplaudido e nós pretendemos continuar com essa estrutura, porém sempre avaliando e, se for necessário, realmente aumentar esse projeto do juizado do torcedor. O próprio projeto está em crescimento, na verdade, está em desenvolvimento, né, doutor? Sim, exatamente. E a gente tem que ver que nós teremos agora em junho, na nossa capital, jogos pela Copa das Confederações. E em 2014 nós teremos jogos pela Copa do Mundo de futebol. Então, serve também como experiência para que nesses eventos maiores a gente possa ter um trabalho muito melhor, além do que já vem sendo muito bem feito por eles, né? E também levar esse projeto para as cidades do interior, onde acontecem jogos pelo Campeonato Cearense e pelo Campeonato Brasileiro. Então quer dizer que o senhor estava falando da Copa das Confederações. Copa das Confederações e Copa do Mundo de 2014 vai contar
Os dois eventos vão contar com a atuação do juizado? Com certeza. Esse projeto, esse juizado, ele veio para ficar. O juizado do torcedor não acabou no último jogo do Campeonato Brasileiro. Ele continuará no primeiro jogo da Copa do Nordeste, que é agora, que coincidirá até com a inauguração oficial do novo estádio Castelão, e seguirá também nos jogos do Campeonato Cearense e nos jogos do Campeonato Brasileiro. E também nesses torneios que eu acabei de falar. Juíza Maria José, quais são as infrações mais comuns atendidas pelo juizado do torcedor? Bom, as atendidas pelo juizado do torcedor tipificada na lei é o cambismo e o tumulto, que sequentes numa situação de continuidade delitiva vem o desacato, a resistência, que são tipificados no Código Penal. Ao lado disso, nós temos uma incidência muito grande de drogas, mas não é uma conduta tipificada na Lei 12.299. Ela é uma conduta tipificada na Lei Antidroga, que eles aproveitam, torcedores aproveitam para levar a droga para o estádio. Mas isso, como acontece em todo canto, em todos os outros segmentos, em todos os outros eventos. Né? O que realmente, essa é a mais acentuada, mas o que realmente voltada, tipificada na lei, em razão do Estatuto do Torcedor, que é uma lei de 2013, foi uma tipificação, foi em 2010, é o câmbio. Você comprar, a pessoa comprar ingressos para vender, o cambista para vender por valores majorados, ou então falsificar ingressos para vender como se fosse verdadeira adulteração de ingresso. E o tumulto no estádio, arremessar coisas dentro do campo. E a gente viu isso acontecendo. O último incidente que foi muito feio lá, 41 pessoas apreendidas, né? E aí, depois disso, quando abordado, aí eles normalmente prosseguem numa conduta delitiva para resistência ou para desacato, contra o servidor que está no exercício regular de sua função. Completando a doutora Mazé, no último plantão que eu estive no Presidente Vargas, eu não lembro qual foi o jogo, foi o último ou penúltimo jogo do Ceará, houve um caso desse, a pessoa pegou o ingresso no chão e foi tentar vender para outro que entrar, torcedor. Mas não passa na roleta, né, porque é eletrônico. Então ele ia vender e naturalmente ia embora. Só que daí surgiu a denúncia, os rapazes denunciaram, e aí então veio o crime apurado pelo juizado do torcedor lá no estádio, que foi, ele ameaçou a pessoa, disse que ia matá-lo se ele fizesse essa denúncia. Então foi lavrado o TCO e ele saiu de lá já com a pena para cumprir, prestação de serviço à comunidade. Que no caso é a conduta tipificada no Código Penal, que é a ameaça. Que já não é... Porque do Código do Torcedor vai do 41 com as letras A, B, C, D, né? Entre elas, condutas que nem são da competência do juizado especial pela exasperação da pena. Juiz José Maria, você estava falando de infrações, e qual é o procedimento quando há reincidência? A reincidência, fala de maneira geral, o comum, o crime comum, a pessoa não pode fazer a transação penal, é proibido, não pode defesa. O torcedor, o autor do fato não pode ser beneficiado com a transação penal. Porém, aqui falando só no âmbito do juizado, da Lei 9.099, né, da Lei do Juizado, o problema é o seguinte: quando ele é beneficiado com a transação penal, ele vai cumprir a pena e tem 5 anos, um período que não pode ser mais beneficiado com a transação penal. Depois dos 5 anos, se ocorrer o autor do fato cometeu delito da competência do juizado, então ele terá novamente a chance, o benefício de fazer a transação penal. Antes dos 5 anos, é proibido, não pode fazer a transação. Então, o reincidente geralmente não pode, no geral, e nem no particular, falando de juizado, no período de 5 anos. Só depois dos 5 anos é que ele está habilitado a ter o benefício da transação penal.
E eu gostaria de saber dos senhores, vai ter muito trabalho daqui para frente, né? Principalmente a partir de 2013, com tantos jogos, com tantos eventos. O juizado, o próprio estatuto, ele poderia também passar por uma evolução, digamos assim, até mesmo para que fossem aplicadas leis mais, de repente, severas, para evitar tumultos, para evitar os crimes que acontecem atualmente? Em relação às emoções do torcedor, eu acho que tem que se fazer um trabalho de realmente ressocialização. Ele aprender a administrar as emoções dele enquanto torcedor, porque ele parte para a violência quando o time de sua simpatia perde. E essa violência é contra o adversário, é contra o juiz, é contra as autoridades que estão trabalhando, né? E também é impressionante isso, quando ganha ele também provoca tumulto. Então, daí eu entender que, em relação a esses crimes de menor potencial ofensivo, a essas condutas que são tipificadas, que garantem a ele o direito de ser beneficiado com transação penal lá da lei do juizado especial, que é o rito, ele precisa aprender a ser torcedor. Ele está precisando ser ressocializado. O interessante é que as torcidas pudessem congregar, né? Pudessem se unir, pudessem assistir. É verdade, o que a doutora Mazet está dizendo realmente acontece. E nós ouvimos em rádio, televisão, no próprio público, nas ruas, perguntando se realmente os torcedores cumprem essas penas e tal. Então, se houvesse assim um local, um juiz, eu sei que é difícil ter um juiz só para o juizado, criar uma unidade só de juizado do torcedor, porque tem 2, 3 jogos por mês, 4 jogos no máximo, e ficava ocioso, então, né? Mas se criasse assim, fosse a competência dele realmente, poderia fazer esse trabalho que a doutora Mazet pensa em fazer, né? Em acompanhar todos aqueles que são apenados durante o jogo ali. Mas os jogos vão aumentar, como o doutor Crento já estava... Agora em 2013, já no começo do ano, nós já vamos ter a Copa do Nordeste, onde o Ceará e Fortaleza vão participar. Além do Campeonato Cearense, além do Campeonato Brasileiro, além da Copa do Brasil, além da Copa das Confederações e algum outro evento que tiver aí no mundo futebolístico. Agora, em relação à sua pergunta, eu acredito, eu sou defensor de uma medida necessária para o país na questão da violência, não só no estádio. A lei que regula a questão do comportamento do torcedor, se o legislativo, que é o que cria as leis, tiver a vontade, pode alterar e até criar penas mais gravosas do que atualmente existem. Até a proibição de aquele torcedor, dependendo do fato que praticar, ele ser banido para sempre dos estádios. Isso acontece em outros países, porque nós não aplicamos aqui no nosso Brasil. A questão também de você aplicar medidas, como eu disse, bem mais severas, né? O que eu disse desde o começo, quando foi implantado esse projeto, o juizado do torcedor, ele não, por si só, ele não vai resolver a violência nos estádios. Ele é mais uma ferramenta, mais uma arma poderosa para diminuir esse problema. Mas isso daí também passa por outros setores. A questão da cultura do torcedor. Como a doutora Maria José bem falou anteriormente, o torcedor ele tem a paixão e o futebol é emocionante. Quem de nós nunca teve um descontrole emocional em algum momento de felicidade ou frustração no futebol, né? Mas é preciso também que haja limites nessa emoção do torcedor de extravasar, seja para o bem, ou seja para a vitória, ou seja para a derrota, né? Não pode fazer como aconteceu no último jogo do Fortaleza, onde nós tivemos aquelas cenas de violência lastimáveis e que correu o Brasil todo e depõe contra o nosso futebol, depõe contra o nosso estado, depõe contra a nossa cidade. Se o time não atingiu o seu objetivo e o torcedor ficou com raiva por conta disso,
ele poderia demonstrar o seu sentimento de outra forma, vaiando, né, protestando, mas não quebrando até um patrimônio público, porque os nossos dois estádios, um pertence à prefeitura e outro pertence ao governo do estado. Então, tudo aquilo que é gasto ali é dinheiro que sai do nosso bolso, nós coletividade. Então, é preciso que aquela pessoa que está cometendo aquele crime de dano, né, ele também sabe que também sairá do bolso dele para consertar aquele prejuízo. E é bom alertar ao torcedor que o Castelão, né, vai ser administrado por uma PPP, né, parceria público-privada, então aí entra o setor privado que não vai aceitar muitas, como acontece com o setor público, né. Então é bom que o torcedor saiba disso, que o Castelão agora vai ser administrado por uma parceria público-privada. Também é necessário, que eu acho, um entendimento assim em relação aos fatos. Por exemplo, nesse danos que aconteceram lá, 241 cadeiras quebradas. A fita, a gente percebe o torcedor tirando a cadeira, quebrando. Na hora o doutor Romério chegou para mim e disse, doutora, vamos atuar como tumulto? Não, isso não é tumulto não, isso é dano ao bem público. Isso aqui não é conduta que pode ser elucidada em nível de juizado especial, que a pena é muito branda, vai até o máximo em abstrato 2 anos. Então, vamos pegar o pessoal todinho e mandar para o distrito que estava de plantão. Para nossa surpresa, no outro dia, eu recebi uma ligação do promotor. Doutor, o delegado que estava de plantão, ele resolveu autuar como tumulto. Ah, não. Aí eu liguei para o doutor Wilson, entramos em contato com o doutor Wilson, que é um procurador de justiça, que é muito empenhado. E aí ele compareceu, solicitou, junto à doutora Lindalva, lá do 4º Distrito Policial, para instaurar o inquérito, para verificar. Porque tem as fitas, tem tudo. Porque não se concebe que um dano daquela monta ao bem público ficasse a nível de tumulto. Se tem a fita, vamos lá olhar, verificar. Se a gente identifica dentro daquelas 41 pessoas detidas, entre elas 7 menores que foram encaminhadas para a delegacia competente, o agente daquele fato. Até porque, senão, o clube vai perder o mando de campo, se não existir um procedimento adequado para saber quem danificou aquilo ali. Quer dizer, nós ficaríamos até o amanhecer do outro dia, se fosse necessário, para presidir os processos que fossem instaurados, desde que da nossa competência. Mas não era, nós ficamos lá até que eles fossem conduzidos para o distrito que estava de plantão. E lá, com a nossa surpresa, tudo é entendido como um crime de menor potencial ofensivo, como um tumulto. Agora, essa questão da vigilância que existe no PV e que também existirá no Castelão, é bom que as pessoas saibam que as câmeras que tem lá, e são inúmeras, aliás, são uma quantidade grande, elas têm condição, sim, de conseguir verificar o que está acontecendo em todo o estádio e também identificar aquela pessoa que está praticando aquele ato, né? Então, é uma ferramenta que auxilia para identificar aquele infrator, tá certo? Agora, também como a gente pôde ver aqui pelas palavras dos colegas, a atuação do Ministério Público é fundamental, a atuação da Defensoria e da OAB também é fundamental, a atuação das polícias, tanto civil como militar, também é fundamental para que a gente tenha sucesso nesse trabalho. Porque o juiz ele só vai trabalhar se a polícia fizer o seu trabalho e levar para o juizado do torcedor, o Ministério Público fizer o seu trabalho e levar para o juiz, e o juiz então vai fazer o seu trabalho. É importante que se diga isso. E também eu quero dizer que está sendo bem feito por essas instituições que eu mencionei, né? O trabalho em conjunto de todos nós está dando esse resultado satisfatório. Obrigada pela presença dos juízes. O programa Judiciário em Evidência termina aqui. Outras informações sobre a Justiça do Ceará você encontra no portal www.tjce.jus.br.
Acesse também o nosso perfil no Twitter, @TJCE Notícias, e o nosso Facebook, TJCE Oficial. Até o próximo programa.